Piracicaba vai jogar água pra fora. Vem a matraca! O rio de Piracicaba vai jogar água. O Batuque de Umbigada, ele faz parte de uma grande família que são as danças de Umbigada, que ocorrem no continente africano, que vieram na diáspora com a escravização, então principalmente dessa região da África Central, região do Congo, Angola, né? Onde a gente tem aí o maior número de escravizados que vieram para o Brasil, os primeiros a chegarem. Eles são distribuídos aqui no Brasil do norte ao sul do país, né? Então aqui no estado de São Paulo, uma das manifestações de cultura de resistência, assim que a gente chama, recriadas a partir de elementos africanos, recriadas aqui no Brasil, é o Batuque de Umbigada. Por que umbigada? Umbigo, para esses grupos, a maioria desses grupos que vêm da África Central, é a primeira boca, né? É o primeiro canal de alimentação quando estamos no ventre materno. Então, para eles, é um canal de energia muito forte. A umbigada entre a força masculina e a força feminina, isso não tem nada a ver com uma discussão de gênero, mas são as forças motrizes para que a vida exista, né? Quando eles se tocam, equilibra essa energia de vida. Então é uma dança-rito, né? Que é muito interessante que às vezes as pessoas nos perguntam, mas é profano, é religioso? Mas muitas vezes, nossa, mas qual é o contexto religioso? A palavra religião talvez não caberia da maneira mais apropriada. Cabe essa noção de espiritualidade, ancestralidade, atravessada no corpo, né? Perpassada pelo corpo. Então é uma dança de umbigada entre homens e mulheres. Ela é muito estudada porque praticamente dentro das danças de umbigada praticadas no Brasil, é a única que efetivamente mantém a umbigada elemento masculino e elemento feminino, direto, se umbigam mesmo. O jongo é uma dança de umbigada, mas há a insinuação da umbigada. O tambor de crioula é uma dança de umbigada, mas há umbigada entre as mulheres. O samba de roda do recôncavo baiano é uma dança de umbigada, mas entre mulheres, os homens não dão umbigada. E assim tem outras, tem o coco de umbigada, tem várias. De norte a sul do Brasil, nós vamos reconhecendo essas manifestações. O batuque de umbigada, nessa forma que eu estou contando aqui para vocês, ela é uma característica de construção afrodiaspórica paulista. Ela é sudestina, ela acontece no sudeste, mas essencialmente no estado de São Paulo e mais especificamente ainda na região do Médio Tietê, ou Oeste Paulista, a região onde nós estamos, que para os próprios batuqueiros antigamente recebia o nome de caiumba. E depois também passou a ter o nome de tambu, e que significa encontro celebrativo ancestral. Quer dizer, é um encontro com os ancestrais. E hoje é muito comum a gente denominar isso como festa, porque é uma festa encontrar-se com aqueles que já se foram, mas que nessas narrativas eles não vão embora e simplesmente morreram e acabou. Eles permanecem, porque são duas comunidades também que dialogam, a dos ancestrais, dos antepassados e a desses que estão materialmente presentes. Então, quando a gente faz a festa da umbigada, é uma grande festa realmente, porque é a celebração desse encontro. Meu nome é Antônio Filogênio de Paula Júnior, eu sou nascido em São Paulo, mas tenho uma relação muito próxima com Piracicaba desde a minha primeira infância, porque minha mãe é piracicabana. E já moro em Piracicaba há mais de 30 anos. Sou funcionário público municipal da Secretaria Municipal de Educação, mas já trabalho na Secretaria Municipal de Cultura desde 99. Então, em 96 eu entrei para a Prefeitura, em 99 Secretaria Municipal de Cultura. Em 2006 eu vim para a Biblioteca Municipal para coordenar um programa chamado Difusão Cultural Afro-Brasileira. A partir daí acabei ajudando na parte de programação cultural como um todo. Eu diria que o trabalho com cultura e educação ele foi surgindo de uma forma muito natural para mim. Primeiro que eu venho de um ambiente doméstico em que a cultura sempre foi muito presente, né? Nessa perspectiva da arte, da cultura de resistência, sempre foi muito presente, tanto pelo lado de minha mãe quanto pelo lado do meu pai. E isso então surge comigo ali o interesse pela música, o interesse pela leitura. A Biblioteca Pública Municipal aqui de Piracicaba, ela atende uma faixa muito ampla de público, desde o infantil até o adulto e idoso.
Ela realmente ocupa essa função de uma biblioteca pública, de atender o maior número de pessoas possíveis, né, e em diferentes faixas etárias. Então nós temos uma biblioteca infantil, nós temos um acervo muito diversificado, em torno de mais ou menos 100 mil livros. A Casa do Hip Hop ela é localizada dentro do que era o Centro Comunitário da Pauliceia. Aliás, é um centro comunitário ainda. E os centros comunitários tiveram um papel importantíssimo aqui na sociedade piracicabana, porque foi numa época que nós tínhamos grandes lideranças comunitárias, grandes lideranças de bairro, e elas que organizavam. Então era uma construção, a prefeitura fazia a construção, mas a direção, o encaminhamento era da própria comunidade. Teve um outro momento da história em que essas lideranças elas foram enfraquecidas. Né? Muitas delas deixaram de cumprir esse papel, elas deixaram de atuar nessa função, e o único praticamente que se mantém atuante, vivo, com todas as dificuldades daquele momento, é o Centro Comunitário da Pauliceia. Dentro do Centro Comunitário da Pauliceia começou a ocorrer um trabalho ali, chamava-se Núcleo de Teatro Pauliceia. E que desse trabalho surgiu um espetáculo chamado Boca de Lobo. Esse Boca de Lobo, pelas suas características que misturava a linguagem cultural que surgia ali nas periferias, dos bailes black, do início ali do movimento hip hop, tudo isso junto com uma linguagem teatral. Isso foi chamado de ópera rap. Eu vou me aproximar daquele espaço exatamente nesse momento. É o momento que eu estou vindo de mudança de São Paulo para Piracicaba, e as pessoas conhecendo esse trabalho que eu já desenvolvi em São Paulo vão me chamar para trabalhar como arte educadora ali. E ali eu vou trabalhar um bom tempo junto a esse núcleo de teatro Pauliceia, ajudando a formar os garotos que iriam naquele momento para São Paulo para apresentar esse espetáculo, que ficou assim, foi uma bola da vez naquele momento, porque era uma ópera rap. O que se trata uma ópera rap? Tanto que é que eles vão ser apadrinhados, né, pelo Racionais MCs, Gabriel Pensador. Nós ficamos um bom tempo em São Paulo em temporada, e eu era o educador desses meninos, entre eles o Bira, que é o atual presidente da Casa do Hip Hop. Quando nós tratamos dessa questão do racismo, é super importante fazer essa revisão histórica, olhar para esse papel, né, da construção do nosso país, como ele é constituído. Isso é fundamental. Nós tivemos um momento da nossa história em que essa narrativa ela foi ocupada por grandes intelectuais, que inclusive são estudados até hoje, né, nos nossos livros de história, de sociologia, e que tinha uma descrição bastante ligada a uma visão europeia da realidade nacional. E isso deslocava um pouco, né, a interpretação dos dados históricos, dos fatos históricos. Então a gente tem uma construção do racismo nessa perspectiva muito mais da modernidade. Eu acho que esse momento a gente não pode perder, que é quando as relações entre Europa e África elas são alteradas. Até então, a gente tem várias narrativas anteriores a isso de relações comerciais, culturais entre África, Europa, África e Ásia, Oriente Médio. Quando que isso vai mudar? Então, a gente olha para a modernidade, o período iluminista, todo um período que começa a se construir uma narrativa de olhar o outro a ser dominado, a desconstituição do outro, a desconstrução do outro, a elaboração de um pensamento eugenista que vai se constituindo, se fortalecendo, a ideia de raça superior, raça inferior, raça branca, raça negra. Então, são duas coisas que são criadas, né? Até então a gente não fala em raça branca ou raça negra, até porque não tem. Efetivamente, nós não lutamos contra o racismo, nós não lutamos ainda contra o machismo, contra a homofobia. E aí, no primeiro sinal de fragilidade, tudo isso aflora de uma forma muito potente. Então, o que eu diria para o jovem negro, assim como para o jovem não negro, é exatamente buscar esse reconhecimento da história e o quão é importante o outro. Nesse momento de pandemia, que as pessoas ficaram, nós todos, ficamos num processo de isolamento, ficamos num processo de distanciamento e muitas perdas,
Muitas pessoas, infelizmente muitas também não, mas muitas pessoas perceberam quanto essas coisas são importantes, quanto a relação humana é importante, quanto um abraço é importante, o quanto o afeto é importante, né? E é isso que a gente tem que aprender dessa dura lição que nós estamos vivendo, né? Para levar isso para uma ação pública, uma ação coletiva, uma ação comunitária que pense e esteja com o outro.